Em um casarão imponente, onde a tradição e o sobrenome ditavam cada passo, a jovem Elisa cresceu sob o peso de expectativas sufocantes. A família Albuquerque, conhecida por sua influência e vastas propriedades, era um pilar na conservadora sociedade local. No entanto, por trás da fachada de perfeição, segredos sombrios e preconceitos arraigados corroíam os alicerces daquela dinastia. Elisa, desde cedo, sentiu na pele a crueldade de um mundo que valorizava aparências e ignorava os sentimentos. Sua beleza singular e espírito indomável, que deveriam ser motivo de orgulho, tornaram-se alvos de inveja e desconfiança. Em um lar onde o sangue era considerado o elo mais forte, ela se viu isolada, como uma estranha em terra estrangeira. A sombra do abandono pairava sobre sua existência, um fantasma do passado que a assombrava em cada despertar. A ausência da mãe, falecida em circunstâncias misteriosas quando Elisa ainda era criança, deixara uma ferida profunda em seu coração. O pai, consumido pela dor e pela amargura, tornou-se um homem frio e distante, incapaz de oferecer o amor e o apoio que a filha tanto necessitava. Aos poucos, Elisa percebeu que naquela casa não havia lugar para ela. Os sorrisos eram falsos, os abraços, vazios, e as palavras, carregadas de veneno. A cada dia, a distância entre ela e sua família aumentava, até que o inevitável aconteceu. Elisa foi expulsa, banida do lar que deveria ser seu porto seguro. Sem ter para onde ir, abandonada à própria sorte, Elisa vagou pelas ruas da cidade, sentindo na pele a frieza da indiferença. A dor do abandono era tão intensa que a fazia questionar sua própria existência. Por que ela não era amada? O que havia feito para merecer tanto sofrimento? Em meio à escuridão, uma luz tênue surgiu em seu caminho, a figura imponente de Ricardo Montenegro, o magnata mais poderoso da cidade. Ricardo, um homem acostumado ao luxo e ao poder, era conhecido por sua frieza e determinação nos negócios. No entanto, por trás da armadura de executivo implacável, escondia-se um coração generoso e uma alma atormentada por fantasmas do passado. O encontro entre Elisa e Ricardo foi um choque de mundos, um encontro improvável que mudaria suas vidas para sempre. Ao se deparar com a fragilidade e a beleza da jovem abandonada, Ricardo sentiu um impulso irresistível de protegê-la. O que começou como um ato de compaixão, logo se transformou em uma conexão profunda e intensa, desafiando as barreiras sociais e os preconceitos da sociedade. Ricardo encontrou em Elisa a pureza e a força que tanto buscava, a esperança de um recomeço. Elisa, por sua vez, hesitou em entregar seu coração, temendo reviver a dor do abandono. Mas a atração era irresistível, e juntos, eles embarcaram em uma jornada de descoberta, paixão e redenção, provando que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis. No entanto, o destino reservava surpresas que testariam a força desse amor nascido das cinzas. Segredos do passado viriam à tona, revelando tramas obscuras e conspirações que ameaçariam a felicidade de Elisa e Ricardo. A família Albuquerque, movida pelo orgulho e pela sede de vingança, faria de tudo para destruir o relacionamento dos dois. Elisa e Ricardo teriam que lutar contra o preconceito, a inveja e a ambição desmedida para proteger o amor que os unia. Em meio a intrigas e reviravoltas, eles descobririam a verdadeira face de seus inimigos e a força que reside em seus corações. O final dessa história, incerto e imprevisível, revelaria se o amor seria capaz de superar todos os obstáculos e silenciar o preconceito que corroía suas vidas. A chegada de Ricardo na vida de Elisa não representou apenas um escape da miséria, mas um convite a um universo até então inimaginável. De repente, a jovem, acostumada à penúria e à solidão, se viu imersa em um mundo de requinte, arte e oportunidades. No entanto, essa transição, embora gloriosa sob a ótica externa, carregava seus próprios desafios. Elisa precisava se adaptar a um novo código de conduta, aprender a navegar em um ambiente onde a etiqueta e as aparências eram tão importantes quanto a honestidade e a bondade. Ademais, a disparidade social entre ela e Ricardo era um abismo a ser transposto. Enquanto ele era um magnata influente,
Cercado de amigos poderosos e admiradores ambiciosos, Elisa era uma forasteira, uma intrusa em um mundo que não a pertencia. As críticas e os olhares de desaprovação eram constantes, e a jovem precisava aprender a lidar com a inveja e o preconceito daqueles que a viam como uma aproveitadora. Nesse contexto, a relação entre Elisa e Ricardo se fortaleceu ainda mais. Ele se tornou seu mentor, seu guia e seu protetor, ensinando-a os segredos do mundo dos negócios e da alta sociedade. Ela, por sua vez, trouxe luz e alegria para a vida de Ricardo, mostrando-lhe que o verdadeiro valor reside na simplicidade, na compaixão e no amor. Juntos, eles construíram uma ponte sobre o abismo social que os separava, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Entretanto, a sombra do passado continuava a pairar sobre a vida de Elisa. Segredos de família, há muito tempo guardados, começaram a vir à tona, revelando tramas obscuras e conspirações que ameaçavam a felicidade do casal. A verdade sobre a morte da mãe de Elisa, por exemplo, era muito mais complexa do que se imaginava, envolvendo traição, ambição e até mesmo assassinato. Agora, imagine a complexidade de desvendar esses mistérios, enquanto se adapta a uma nova realidade e luta contra o preconceito. Elisa se viu dividida entre o desejo de vingança e a necessidade de proteger o amor que havia encontrado em Ricardo. A cada passo, a cada descoberta, a jovem se aproximava da verdade, mas também se colocava em perigo. A jornada de Elisa era uma prova de fogo, um teste de sua força, sua coragem e sua capacidade de amar. E no final, apenas o tempo diria se ela seria capaz de superar todos os obstáculos e encontrar a paz que tanto almejava. A ascensão de Elisa na sociedade, embora impulsionada pelo amor e pela proteção de Ricardo, inevitavelmente a colocou em rota de colisão com figuras de poder estabelecidas, cujos interesses e reputações estavam intrinsecamente ligados aos segredos que ela buscava desvendar. Considere agora como essa nova dinâmica se manifesta quando Elisa se vê forçada a navegar por um labirinto de alianças tênues e rivalidades acirradas, onde cada palavra e ação são meticulosamente calculadas. Além disso, a investigação sobre a morte de sua mãe a leva a descobrir uma teia de corrupção que se estende pelos mais altos escalões do poder local, envolvendo políticos influentes, empresários inescrupulosos e até mesmo membros de sua própria família. À medida que se aprofunda na verdade, Elisa se torna um alvo, enfrentando ameaças veladas, chantagens e tentativas de silenciamento. Em contrapartida, a resiliência de Elisa se manifesta em sua capacidade de formar alianças improváveis, encontrando apoio em pessoas que, a princípio, pareciam ser seus inimigos. Uma antiga governanta da família Albuquerque, por exemplo, revela informações cruciais sobre o passado, oferecendo um vislumbre da verdade que estava oculta por décadas. Por outro lado, a relação de Elisa com Ricardo também é posta à prova. A obsessão da jovem em desvendar os segredos de sua família o preocupa, temendo que ela se coloque em perigo. Ricardo, acostumado a resolver problemas com poder e influência, se vê impotente diante da determinação de Elisa, que se recusa a renunciar à busca pela verdade. Em decorrência disso, o casal enfrenta momentos de tensão e desconfiança, questionando se o amor que os une será forte o suficiente para superar os obstáculos que se apresentam. Observe, ademais, como a figura de um jornalista investigativo, outrora desacreditado, surge como um aliado inesperado. Esse profissional, movido por um senso de justiça e pela busca da verdade, decide ajudar Elisa a expor a corrupção que assola a cidade, fornecendo-lhe informações valiosas e protegendo-a dos perigos que a cercam. Não obstante, a colaboração entre Elisa e o jornalista atrai a atenção das autoridades corruptas, que intensificam seus esforços para silenciá-los, culminando em perseguições, ameaças e até mesmo tentativas de assassinato. Em contrapartida a esse turbilhão de perigos, Elisa descobre uma força interior que sequer imaginava possuir. A dor do abandono e a busca pela verdade a transformam em uma mulher forte e determinada, capaz de enfrentar qualquer desafio. Ela aprende a confiar em seus instintos, a discernir entre amigos e inimigos e a usar sua inteligência e astúcia para se proteger e proteger aqueles que ama.
Essa transformação, entretanto, não a torna imune à dor e ao sofrimento. Elisa ainda carrega consigo as cicatrizes do passado, e a cada nova descoberta, a cada nova traição, a ferida do abandono se reabre, lembrando-a da fragilidade da vida e da importância de lutar por aquilo em que acredita. A reviravolta crucial na trajetória de Elisa se manifesta quando ela descobre um diário antigo, pertencente à sua mãe. Este artefato, mais do que um simples conjunto de páginas amareladas, torna-se a chave para desvendar a conspiração que culminou em sua trágica morte. As anotações, escritas com uma caligrafia elegante e impregnadas de emoção, revelam um segredo chocante. A mãe de Elisa estava prestes a expor um esquema de desvio de fundos que envolvia figuras proeminentes da cidade, incluindo membros de sua própria família. Dessa forma, o diário não apenas confirma as suspeitas de Elisa, mas também oferece pistas valiosas sobre a identidade dos responsáveis e o modus operandi da organização criminosa. Contudo, a posse deste documento coloca Elisa em uma posição ainda mais vulnerável, transformando-a em um alvo prioritário para aqueles que desejam manter a verdade oculta. Em contrapartida, munida dessas informações, Elisa decide mudar sua estratégia. Em vez de agir impulsivamente, buscando vingança a todo custo, ela passa a planejar cuidadosamente cada passo, utilizando a inteligência e a astúcia para desmascarar seus inimigos sem se expor demasiadamente. Outro aspecto fundamental que emerge neste ponto é a complexidade das relações familiares. Elisa descobre que nem todos os membros da família Albuquerque estão envolvidos na conspiração. Alguns, na verdade, são vítimas da mesma teia de enganos e manipulações que a aprisionou durante anos. Diante dessa revelação, Elisa se vê confrontada com um dilema moral. Deve ela sacrificar seus próprios parentes para expor a verdade e fazer justiça à sua mãe? Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de escolher entre a lealdade familiar e a integridade moral. Elisa decide seguir seu coração, buscando a verdade acima de tudo, mas oferecendo a oportunidade de redenção àqueles que se mostram arrependidos e dispostos a colaborar com a justiça. Ademais, a relação de Elisa com Ricardo passa por um novo teste. O magnata, preocupado com a segurança da amada, tenta convencê-la a abandonar a investigação e a recomeçar a vida em outro lugar, longe dos perigos que a cercam. Todavia, Elisa se recusa a ceder, argumentando que a verdade é a única forma de honrar a memória de sua mãe e de construir um futuro melhor para si mesma e para as futuras gerações. Diante da determinação de Elisa, Ricardo decide apoiá-la incondicionalmente, utilizando seus recursos e sua influência para protegê-la e ajudá-la a desmascarar seus inimigos. Por outro lado, a trama se adensa quando Elisa descobre que o jornalista investigativo, que se tornou seu aliado, possui uma ligação surpreendente com o passado de sua família. Essa revelação abala a confiança de Elisa e a faz questionar as verdadeiras motivações do jornalista. Em consequência disso, Elisa decide investigar o passado do jornalista, descobrindo que ele é filho de um antigo sócio de seu pai, que foi injustamente acusado de um crime e acabou se suicidando. O jornalista, portanto, busca vingança contra a família Albuquerque, acreditando que eles foram os responsáveis pela desgraça de seu pai. No entanto, ao conhecer Elisa e se envolver em sua luta pela verdade, o jornalista começa a questionar seus próprios planos e a perceber que a vingança não é a solução. Ao contemplarmos a tapeçaria complexa que se desenrolou até aqui, percebemos que os fios de dor, ambição e redenção se entrelaçam de maneira inextricável, formando um padrão que desafia simplificações fáceis. A jornada de Elisa, mais do que uma mera busca por justiça, revela-se um espelho que reflete as fraturas de uma sociedade obcecada por aparências e corroída por segredos. Não se trata apenas de expor os culpados, mas de confrontar as sombras que se escondem sob o verniz da respeitabilidade. Nesse labirinto de verdades e mentiras, onde a linha entre vítima e algoz se torna cada vez mais tênue, a própria noção de justiça se transforma. A vingança, outrora um desejo ardente, cede espaço a uma busca por reconciliação, por uma forma de curar as feridas do passado sem perpetuar o ciclo de violência. Elisa, ao se deparar com a complexidade das relações humanas, descobre que o perdão, embora difícil,
é a única via para a libertação. Refletindo sobre essa jornada até o momento, percebemos que a verdadeira força reside na capacidade de transformar a dor em resiliência, de encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. A trajetória de Elisa nos ensina que o amor, a lealdade e a compaixão são os pilares que sustentam a esperança em um mundo marcado pela injustiça e pela desigualdade. Mas, acima de tudo, nos lembra da importância de questionar as verdades estabelecidas, de desafiar as convenções sociais e de lutar por um futuro onde o preconceito não tenha lugar. Como as águas de um rio que, após contornar inúmeras pedras, finalmente encontram o mar, a história de Elisa se aproxima de seu desfecho. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas, começam a se encaixar, revelando a imagem completa da conspiração que assolou sua família. A verdade, como uma espada afiada, está prestes a ser revelada, expondo os culpados e desmantelando a teia de corrupção que se estendeu por tanto tempo. No entanto, a batalha final não será travada apenas nos tribunais ou nas páginas dos jornais. Será uma batalha interna, uma luta contra os próprios demônios, contra o medo, a insegurança e a dúvida. Elisa precisará encontrar a coragem para enfrentar seus inimigos, para defender seus ideais e para proteger aqueles que ama. E, ao fazê-lo, descobrirá que a verdadeira vitória não reside em punir os culpados, mas em construir um futuro onde a justiça, a igualdade e o amor prevaleçam. Como um farol que guia os navegantes em meio à tempestade, a história de Elisa se encaminha para um porto seguro, um lugar onde a esperança renasce e o futuro se revela promissor. Mas, antes de alcançarmos esse destino, é preciso enfrentar os últimos desafios, superar os últimos obstáculos e desvendar os últimos segredos. A jornada está quase completa, mas o final, como um horizonte distante, ainda permanece incerto. No crepúsculo dessa saga, onde as sombras do passado dançam com a promessa de um novo amanhecer, a essência da jornada de Elisa ressoa como um eco persistente. Mais do que uma narrativa de vingança ou redenção, ela se revela como um testemunho da indomável capacidade humana de florescer mesmo em meio à aridez do abandono e da injustiça. A história de Elisa não é apenas sobre desmascarar os culpados, mas sobre a coragem de se reconstruir, tijolo a tijolo, sobre as ruínas de um passado doloroso. O amor, nesse contexto, transcende a mera paixão romântica, emergindo como uma força transformadora, capaz de desafiar as barreiras sociais, os preconceitos arraigados e os fantasmas que assombram a alma. O encontro entre Elisa e Ricardo, improvável e predestinado, simboliza a união de dois mundos distintos, a convergência de duas almas feridas que encontram na reciprocidade e na compaixão o bálsamo para suas dores. A verdade, outrora um objetivo distante e nebuloso, se manifesta como um farol que ilumina o caminho para a libertação. A busca incessante de Elisa pela verdade não é apenas sobre expor a corrupção e a maldade, mas sobre resgatar a memória de sua mãe, sobre honrar seu legado e sobre garantir que sua morte não tenha sido em vão. É sobre quebrar o ciclo de silêncio e impunidade, sobre dar voz àqueles que foram silenciados e sobre construir um futuro onde a justiça prevaleça. E no final, a verdadeira vitória não reside em punir os culpados, mas em transformar a dor em esperança, em construir um mundo onde o amor, a justiça e a igualdade sejam os pilares que sustentam a sociedade. A jornada de Elisa nos ensina que a resiliência não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, de seguir em frente apesar das adversidades, de acreditar na força do espírito humano. Portanto, que a história de Elisa sirva de inspiração para todos aqueles que se sentem perdidos, abandonados ou oprimidos. Que ela nos lembre que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança sempre pode ser encontrada. Que ela nos encoraje a questionar as verdades estabelecidas, a desafiar as convenções sociais e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Que ela nos inspire a amar incondicionalmente, a perdoar aqueles que nos magoaram e a construir um futuro onde o preconceito não tenha lugar. A verdadeira prática começa agora, em cada escolha, em cada ação,
em cada gesto de compaixão e solidariedade. Que possamos juntos construir um mundo onde o amor e a justiça prevaleçam sobre o ódio e a opressão. Que a chama da esperança nunca se apague em nossos corações.